Por que estamos falando de confiança aqui hoje? E aí eu trouxe para vocês, tem uma frase que eu gosto bastante, né, que é do Bob Duncan, tem algumas pessoas aqui que fizeram essa formação comigo. Lá no final a gente traz o LinkedIn deles, que ele traz uma frase que é o caminho para o futuro é pavimentado por conversas, né? E essa frase, a primeira vez que eu escutei ela me marcou muito. Então, a gente acredita muito nesse potencial das conversas. E eu começo com essa frase, a gente vai percorrer um caminho, e vocês vão entender por que a gente vai, né, ao falar de confiança, falar de performance, a gente vai terminar lá falando das conversas, né, no final. E assim, se a gente olha para o mundo, né, hoje, ele é muito diferente desse mundo que eu vejo nessa foto. Ele não é mais esse mundo, né? Onde eu tinha uma visibilidade, eu conseguia enxergar o caminho, tinha menos informações, né? Muito diferente dessa foto. Eu acho que o mundo hoje está muito mais para essa imagem que eu trago aqui para vocês. E por quê? A gente fala que o mundo hoje chamamos de mundo VUCA, né? Que é vulnerável, incerto, ambíguo, né? Enfim, com tudo isso, a gente consegue, apesar do volume de informação, a gente consegue enxergar menos, né? E nesse mundo aqui, a confiança é ainda mais importante. Nesse contexto que a gente está, né, e aí vocês olhando para os times de vocês, para as relações de vocês, possivelmente vocês percebem o quão é importante a gente confiar, né? E a confiança, ela é um julgamento, né? É um assessment que a gente faz sobre o futuro, né? Então, quando eu olho para a confiança, às vezes parece algo meio intangível, mas, na verdade, a confiança, talvez se a gente olhasse para ela como uma régua, aonde eu saio do não confiar e vou caminhando nela até o confiar muito, né? E às vezes a gente dá uns passinhos, né? E tem alguns quiebres, né? Acontece alguns problemas ao longo desse caminho. Às vezes a gente volta um pouquinho nessa régua da confiança e de repente a gente recupera de novo. Mas olhar para a confiança como uma régua facilita a gente a entender, né, em todas as relações, em todas as interações que a gente tem, como é que é esse movimentar, esse mais, confiar menos, recuperar confiança. Então, isso ajuda a gente muito a entender esse conceito abstrato, que é um julgamento sobre o futuro, que eu tenho sobre alguém, sobre alguma coisa, sobre uma promessa, né, que eu faço, sobre uma oferta, algo que eu ofereço para fazer para o outro, né. Então, eu já começo a trazer para vocês aqui, eu acho que é muito importante para a gente contextualizar, né, nos times, nas empresas, esse ambiente hoje ele é mais complexo, ele merece atenção, e quanto mais confiança tiver, a gente vai atingir um objetivo melhor, né, a gente vai atingir um resultado melhor. E não possivelmente vocês já devem ter ouvido falar, né, porque o próprio Google fez um estudo, já é antigo até, onde ele trouxe essa relação entre alta performance e confiança. Dá para vocês procurarem depois no Google aí, é Projeto Aristóteles, e eles montam um projeto bem estruturado, né, teve todo um processo de validação estatística, onde eles pegaram muitas empresas do Google e fizeram essa correlação entre performance, entre entregar resultado e confiança. Então, talvez seja o primeiro estudo, assim, mais aprofundado que eu tenha visto sobre esse tema, mas ali eles conseguiram provar estatisticamente essa correlação. Então, confiança importa sim, né? E a gente já falou, é um conceito abstrato. Então, como é que eu construo confiança? Como é que eu olho para algo que é abstrato e consigo, né, navegar e analisar e entender melhor esse conceito? É esse que é o nosso objetivo aqui hoje, né, com vocês. Então, eu trago aqui para vocês, né, até para a gente começar a refletir,
e sair um pouco, assim, do pensar, né, e tentar ir para a ação, porque a gente aprende muito mais quando a gente faz esse caminho, do tentar trazer para a prática, né, praticando que a gente entende os conceitos, que a gente, quando sai na ação, a gente fala, bom, agora eu aprendi, né. Para a gente caminhar um pouco e tentar olhar, né, cada um de vocês, olhar individualmente para essa situação, para essas duas ou uma, né, que vocês pensaram, a gente vai tentar agora desdobrar o que que é a confiança para a gente conseguir olhar melhor para esse conceito, né? Então, o que que faz a gente confiar em alguém, né? E aí eu queria trazer para vocês um conceito que eu gosto bastante, que depois na referência eu cito, é o Lex Boss, né, que é um autor que eu gosto. No livro Confiança, Doação e Gratidão, ele explica muito bem esse conceito, depois o próprio Bob Durham traz algumas particularidades, ele também agrega em cima desse conceito, tudo isso depois está lá a gente referenciou no final aqui, né, mas assim, a confiança, ela tem um tripé, né, e esse tripé tem a ver com compromisso, capacidade de entrega e intenção. E aí a gente vai falar de cada uma dessas, para que vocês, nessas situações que vocês identificaram aí, consigam perceber que nessa quebra de confiança, ou nesse problema com confiança que vocês tiveram, qual dessas três variáveis estavam presentes. Então, assim, capacidade de entrega, né, é o primeiro critério que a gente precisa olhar para ele com relação à confiança. Quantas vezes a gente pede alguma coisa para alguém, ou a gente se oferece mesmo para fazer algo para alguém, e sem ter a capacidade de entregar, sem ter a competência. É muito comum, né, nas organizações isso acontecer. Se a gente pensar quais os pedidos que a gente já fez para pessoas que a gente sabia que não estava pronta para entregar aquilo ali, né? E quantas vezes também a gente mesmo já dizemos sim, vamos, eu entrego, sem estar, né, preparado. E isso é uma questão importante, porque traz ameaças, né? Se eu não entrego, lembra da reguinha da confiança? Vou andando para trás. Então, se a confiança é um julgamento sobre o futuro, e uma pessoa me pede algo, e eu não consigo entregar, uma das possibilidades pode ser a questão da capacidade técnica, da capacidade de entregar, né? É muito comum, isso aqui é um dos maiores, assim, deslizes corporativos, das empresas, né? Deixar tarefas, ações, para pessoas que elas ainda não estão prontas. E às vezes no piloto automático do dia a dia, as pessoas se comprometem com as coisas sem saber exatamente se são capazes, né? Então, é um ponto importante aqui que eu gostaria de trazer, né? Um dos tripés, lembra, são 3 pontos que a gente precisa estar considerando, né? Um outro ponto é o compromisso. Compromisso tem a ver com eu entregar algo para alguém, né? Eu me comprometer a entregar algo. Então, tem a ver, bom, eu digo sim para você, te entrego às 18 horas, e aí eu não entrego. Ou eu digo, temos o compromisso que sempre, né, dentro da cultura, a gente, bom, responder rápido é importante, e a gente não tem as respostas, ou a gente não responde, né? E aqui tem uma variável muito importante também, quantas vezes a gente faz o compromisso com a outra pessoa, e esse compromisso está baseado em algo incompleto. Então, eu falo, eu vou te entregar isso amanhã. A pessoa está esperando para as 8 da manhã, e na minha cabeça amanhã é até meia-noite, né? E aí a pessoa perde a confiança na minha entrega, mas também estava, né, existia um compromisso infundado, incompleto. Da mesma forma, uma pessoa me pede algo, eu digo que vou entregar e não consigo entregar, né? Então, assim, o compromisso tem a ver com essa questão
não é a capacidade técnica que a gente falou, mas é o combinado, né, de honrar aquilo que eu combinei. E aí tem a ver o que eu vou entregar, para quando eu vou entregar, tem algum contexto que eu preciso considerar, né? E às vezes aqui a gente encontra pessoas que não conseguem dizer não, né? Então eu nunca digo não. Tudo que vem para mim, que me pedem, eu digo sim. E aí eu começo a não ter agenda, não ter capacidade para fazer tudo aquilo. E aí, aonde que vai a confiança? Água abaixo, né? Vou andando na reguinha e cada vez mais que eu não consigo. Então, assim, é muito comum a gente encontrar nos times essa questão, né, das pessoas perderem a confiança porque não recebem, né, o, o retorno daquilo que foi compromissado, né? A gente precisa se perguntar também se quando eu falo, né, sempre a comunicação é a responsabilidade do comunicante. Então, assim, quando eu peço algo para alguém, será que eu estou pedindo e checando se o outro entendeu, né? Então, assim, vocês estão vendo, assim, a quantidade de detalhes que estão envolvidos quando eu falo nessa questão da confiança, que começa na capacidade técnica, na competência técnica, mas passa muito pelo compromisso, e só aqui já tem muita coisa para a gente trabalhar, né? Tem um compromisso, para eu chegar no compromisso, precisa de conversa, eu preciso conversar, porque esse compromisso, ele precisa estar conectado a alguma coisa que importa para ambas as partes. Então, a gente precisa checar se nesse combinado que foi feito, eu faço isso para você, nosso time entrega até o dia 10, se está todo mundo conectado, né? Para quê? Porque se não existe essa conexão com o para quê, a chance desse compromisso ser mais um daqueles que a gente fala, ok, e ele não entra, né, ele não atinge a nossa vontade, né, ele a gente não busca o sentido de tudo isso, a chance de ser mais um compromisso que eu não vou entregar, ou que o time não vai entregar é grande. Então, as pessoas, lembra que a gente falou que resultado importa? Para eu chegar no resultado, tem um caminho que eu preciso passar, né? Eu preciso passar pelas conversas, para eu gerar ação, as pessoas precisam estar conectadas com o para quê. O que importa aqui? Por que isso é importante, né? Então, a gente tem que ver como é que estão as nossas conversas. Será que eu estou dizendo assim, faz isso e não estou trazendo, né, amarrando esse compromisso, fundando ele? Será que essa conversa é unilateral e ela está não existindo, né? Enfim, tem uma parte que a gente sempre precisa checar, né? Tá comigo ou tá com outro? E eu acho que isso faz parte, essas checagens, né, como líderes, eu acho que ela é muito importante porque ela faz parte da gente trazer humanidade para essa relação, né? A gente, todos os dias, né, a gente encontra com limites nossos, né? E aí, como é que eu trabalho esses limites que eu encontro? Como é que eu me relaciono com o meu limite? Então, é uma checagem, o que está comigo, o que está com o outro, né? Então, é um conjunto de fatores que me leva a esse processo para chegar, bom, eu confio, e tem uma palavra que eu gosto muito para falar dessa parte de compromisso, que eu acho que no inglês ela fica mais até fácil da gente entender, que é o reliable, né? Porque confiança, quando a gente fala confiança, compromisso, parece que tem uma questão que ela traz, que é mais sutil, que é da falta de ética, da falta de confiança, né? Que é um pouco pejorativo. E essa palavra no inglês é aquele assim, bom, uma pessoa que é reliable significa que eu posso contar com ela. Eu sei que ela vai ela vai se comprometer, ela é capaz, ela vai entregar. E a gente tem pessoas assim nos nossos times, na nossa empresa, que você fala, bom, aqui eu posso deixar e esquecer, porque vai acontecer, né? Então, assim, é nessa reguinha, quando chega a isso, eu estou naquela reguinha da confiança máxima, né? Eu tô ali não na confiança cega, que também não é aonde a gente quer estar, mas naquela que eu posso confiar, eu posso contar com ele, né? E eu acho que todo mundo, qualquer pessoa gosta de contar com essa relação de confiança no time, né? Eu acho que fica mais seguro
para todo mundo, fica um ambiente melhor e está todo mundo engajado para entregar algo que importa para aquele time. E a última variável do tripé, ela é mais intangível, né, ela não é menos importante, mas tem a questão da intenção, né, e aqui eu acho que, assim, quando a gente pega a palavra confiança, que ela é mais abstrata, e a gente separa o que é competência, o que é compromisso, e a terceira é intenção, talvez nessa intenção fique realmente o que é mais intangível, a gente vai conseguir perceber as intenções por ações ou por sentimento, tá? E é muito importante a gente estar atento ao sentimento. Muitas vezes a gente está conectado apenas na cabeça, né? Então, eu confio ou não confio. Preste atenção no teu corpo. O teu corpo, nessa parte somática, corpo-mente, ele vai te dar toda a informação. A gente desaprendeu, né? A gente desconectou muito com o excesso de tecnologia, de informação, dessa relação corpo-mente. E se a gente volta para o corpo e a gente percebe no corpo, quando uma pessoa fala alguma coisa, você sente se você pode confiar ou se não é bem assim, né? Então, quantos de vocês aí, numa reunião de time, numa reunião na empresa, vocês estão na reunião e às vezes vocês falam, nossa, mas aqui tá estranho, parece que eu não tá firme isso. Sabe, prestem atenção, porque aonde vocês sentirem no corpo, nossa, parece que nessa conversa com a pessoa ali eu não senti firmeza. É porque ali tem alguma coisa que você precisa explorar melhor. Ali tem uma conversa faltante que você precisa perguntar, você precisa entender, você precisa checar, né? E é muito importante essa conexão para a gente pegar um pouquinho dessa parte aqui da intenção, né? Porque às vezes eu sei, bom, a pessoa é super capaz, ela tem o compromisso, mas pode ser que ela não esteja com a intenção, até mesmo porque não está conectada com aquilo que importa. O que importa para ela é outra coisa. Então, ela não está com a intenção de resolver, de ajudar, de estar junto, né? De brigar por esse resultado, de ser mais uma pessoa ali do time que quer chegar onde importa para esse time chegar, para a empresa chegar, né? Então, embora seja sutil, eu acho que a leitura do corpo, se vocês se conectarem com o corpo, vocês vão ter a informação que precisa, né? E é lógico, é um treino. Da mesma forma que a gente treina para ter músculo, eu preciso de academia, crossfit, enfim, musculação. Para treinar, né, essa observação, essa leitura do corpo, a gente precisa observar, né? O que eu sinto? Porque se a gente não presta atenção, principalmente em dias que a gente está fazendo muitas coisas, que a gente está no piloto automático, muito, a gente perde essa leitura, a leitura do contexto, a leitura do outro e a leitura da gente mesmo, né? Então, aqui eu faço um convite para vocês até colocarem na agenda ali, porque né, precisa estar na agenda, uma autoobservação do dia, como é que eu tô, né? Como é que eu tô sentindo? Voltar para essa conexão, né, pro corpo. Tá, a gente está falando de confiança, a gente falou de questões, né, que podem ter ameaçado a nossa confiança em algo, em alguém, mas assim, como é que eu posso criar uma cultura de confiança, né? E a gente já teve vários insights aqui. Bom, no encontro, na conversa, é preciso dialogar, preciso entender, né? Eu preciso ter empatia, né? Enxergar um pouquinho o outro, né? Ter uma escuta muito boa. Eu preciso ter também, de certa forma, conexão emocional. Lembra que a gente falou? O sentir, o que a gente sente, traz muitas pistas para a gente. O sentir é poderoso, né? E confiança tem a ver com isso, é um julgamento. É um sentimento que eu tenho com relação ao futuro, né? Então, assim, quando eu trago pergunta, né, para tentar explorar melhor a situação, quando eu sou transparente, quando eu deixo, por exemplo, tem situações de mudança, quando eu trago essa conversa, né, isso é gerador de confiança. Gente, não tem nada pior do que um time, do que uma equipe que vê que está acontecendo mudança, que isso afeta, mas que eles não sabem o que é, né, que sentem no ar e cai produção, cai resultado, né? Então, é bem importante a gente envolver as pessoas,
É lógico, isso aqui eu não estou falando que a gente precisa enxergar tudo, às vezes, em muitas situações, né, os líderes não estão enxergando todo o cenário, mas se existe a consciência, né, e pelo menos o compromisso, bom, a gente, dentro daquilo que é possível, a gente vai sinalizando. Então, nesse momento, as pessoas vão para esse ambiente, para esse lugar da confiança e sabem, bom, se algo acontecer adverso, a gente vai saber, a gente vai ser informado. Isso alimenta, né, a confiança e as pessoas conseguem entregar mais e melhor em ambientes, né, dessa forma. Em ambientes que você não confia, que você se sente ameaçado, isso afeta, isso te leva para um lugar de estresse, né, que acima do normal prejudica a entrega de resultado, prejudica a ação, né. Então, assim, a gente falou, bom, criando cultura de confiança, como é que eu crio cultura de confiança? Eu posso falar em trabalhar questões, por exemplo, para gerar confiança, né? Eu estou no time ou dentro da empresa e eu preciso trabalhar a confiança. Como é que eu começo? O que eu faço, né? E aí eu trago alguns exemplos. Por exemplo, vamos conversar sobre um novo plano, vamos conversar sobre um novo projeto. Abre a conversa, tem dúvida, tem dificuldade, começa a gerar esse ambiente, né, de transparência, de pergunta, de tentar entender, né, ou, por exemplo, se eu preciso manter a confiança, né, eu posso abrir uma conversa ali com o parceiro da equipe, eu posso, gente, entre o sim e o não tem milhões de possibilidades, então eu posso combinar, né, se eu combinei algo, eu posso ir lá e recombinar. Isso vai manter a confiança. Às vezes a gente fala, poxa, eu fiquei de entregar algo, um trabalho lá no mês de junho. Eu já estou vendo que essa promessa não é firme. Eu já tenho todas as questões aqui para acreditar que, tipo, não vou conseguir. Gente, para manter a confiança, para que eu não perca a confiança, eu vou lá e converso, eu renegocio, eu peço ajuda, né? Dentro da metodologia que a gente trabalha, tem 4 possibilidades, gente, como líder, né, de eu estar sinalizando. Ou eu estou no prazo, né, o planejamento está firme, está tudo certo, ou, por outro lado, eu posso falar, olha, a gente não está, né, no indicador, no ponto que a gente precisa, mas eu tenho plano, né, e eu tenho um plano e a gente vai chegar onde a gente precisa dentro do prazo, embora não estejamos hoje, ou eu posso falar, bom, eu preciso de ajuda do marketing, porque dentro desse projeto nosso de venda, se não vier o leads do marketing, eu não vou atingir a meta de venda, né? E será que eu estou conseguindo fazer isso? Será que eu estou conseguindo pedir ajuda tanto para outros times quanto dentro do meu próprio time? E a quarta opção que a gente fala, né, é realmente, tipo, olha, não sei o que fazer, nem pedindo ajuda, vou precisar recombinar isso. Então, assim, a gente faz várias práticas com times, né, para dentro da metodologia, para a gente levar essas práticas e para a gente desenvolver também nas pessoas, a gente fala assim, que corpo para conseguir falar, tanto de coisas boas quanto de coisas ruins, para conseguir pedir ajuda. É incrível, gente. Muitas pessoas não conseguem pedir ajuda. Elas nem sentem que precisam de ajuda. Elas não pedem, às vezes, não é porque assim, não vou pedir. Às vezes eu não percebo, né? Então, a gente precisa começar a desenvolver e trabalhar sobre esse tema para que a gente consiga desenvolver mesmo o time, né? Desenvolver para gerar, manter confiança e atingir mais resultado, porque o resultado importa sim. Resultado, desde que seja alinhado com aquilo que nos importa, é o que nos mobiliza, né? É o que mobiliza o time, é a razão de ser dos times, das empresas, e é fundamental, né? E por último, numa situação que eu preciso resgatar a confiança, eu posso conversar, né, com o cliente, com o fornecedor, com qualquer, né, conexão que eu precise e falar, olha, o resultado, né, não ficou bom, ficou, né, eu entendo que ficou abaixo do esperado, mas eu tenho essa proposta, enfim, a gente pode falar do que também não foi atingido, a gente pode trazer alternativas, né, a gente pode trazer a conversa, colocar a luz, porque muitas vezes a gente
pode estar sentindo, né, de certa forma, uma cegueira, porque em alguns momentos a gente também é cego para perceber a situação, né? Então, vamos lembrar, gente, confiança, a gente pode gerar confiança, a gente pode manter confiança, podemos resgatar confiança. Vocês viram que em todas essas situações, a gente passa pela conversa. Sem conversar, sem interação, a gente não consegue ir para esse lugar melhor, né? E aí é uma pergunta, como é que a gente está conversando com o outro? Como é que eu converso com o meu sócio? Como é que eu converso com o meu time? Como é que eu converso com os líderes dos outros times? Porque para entregar resultado, a gente precisa da conversa.